Semana passada, eu fiz uma reunião de devolutiva com uma empresa cliente de um processo de coaching que eu fiz. Eu tenho formação e certificação em coaching pelo ICI e tenho uma metodologia específica que eu uso, que é do ICI em coaching. E é muito interessante que no processo de coaching, quando nós temos esse olhar para a saúde mental do trabalhador, a gente consegue também perceber alguns aspectos que você não vai desfocar, mas que está afetando a saúde mental do trabalhador. E terminando o processo de coaching, quando o processo é contratado pela empresa e não pelo profissional, porque eu tenho casos em que o profissional me contrata, né, ele fala, Ana, eu que vou pagar, a empresa às vezes nem sabe que ele está fazendo coaching, e ok. Aí a minha relação é com esse profissional. Agora, às vezes, a empresa me contrata para eu fazer um processo de coaching executivo, ou seja, desenvolver competências de liderança com uma determinada profissional, um determinado trabalhador, que foi o caso que eu quero contar aqui para você. Então, aí a gente faz uma devolutiva para a empresa no final do processo. E aí, quando a gente faz uma devolutiva para a empresa, deixa eu só ver aqui. Claro, pode fazer pergunta sim, eu vou dar esse exemplo aqui, depois a gente vai conversando. Se eu puder responder, eu respondo, tá bom? Tanto aqui no YouTube, no Facebook, como no Instagram também. Então, veja, quando eu faço a devolutiva para a empresa do processo de coaching, e aí nessa reunião fui fazer isso, estavam os 2 diretores da empresa e o meu cliente de coaching, né, que a gente chama de coaching. E aí eu já tinha combinado com essa profissional que eu falei, olha, você quem vai conduzir o conteúdo, eu não vou falar nada daquilo que quebra o meu contrato de sigilo com você, né? Então eu tenho um contrato de sigilo com você e você vai dizer aquilo que você quer falar, o que você não quer falar, e eu vou conduzindo essa devolutiva, que é uma devolutiva de avaliação também do processo de coaching. Bom, quando eu estava conduzindo o processo, né, e falando de algumas situações que essa profissional está vivenciando em relação, né, à organização ali do trabalho, no ambiente de trabalho, ficou evidente para mim que estava tendo uma competição. E nessa competição, sim, estava mobilizado um sentimento de inveja, sim, né, por essa profissional, por algumas características do trabalho dessa profissional, que eu não vou poder abrir muito aqui, entrar em detalhes, por questões éticas, ok? Mas que tinha uma competição ali que estava existindo no ambiente de trabalho, tinha se mobilizado um sentimento de inveja nessa relação, nessa competição. Por eu já conhecer a organização, conhecer um pouquinho do histórico ali, e eu precisei, naquele momento, me posicionar junto com os diretores, no sentido de, olha, por quê? Porque essa minha cliente de coaching, né? A coaching, minha cliente de coaching, né? Vamos falar os termos corretos, né? Ela estava usando de estratégias defensivas para não fazer contato com o sofrimento dela, que ela estava tendo sofrimento psíquico, que ela estava correndo risco de adoecer mentalmente. Então, ela tomou uma decisão de trabalhar no modelo em home office para evitar o contato, o relacionamento pessoal naquele ambiente de trabalho onde estava havendo muita competição. Então, veja que interessante, né? Isso. Essa profissional, ela não se dá conta dessa estratégia defensiva que ela está utilizando. Por quê? Porque a estratégia defensiva na psicodinâmica do trabalho, é um conceito da psicodinâmica do trabalho, ela é inconsciente. Quem é minha aluna da formação
né? Quem é aluna da formação Psicólogas Consultoras e Psicólogos Consultores, né? Até ontem começou uma nova turma, vê esse conceito e outros conceitos da psicodinâmica do trabalho, porque estão lá nas aulas, né, na Hotmart, estão lá nas aulas de conceitos, né, e depois, nas oficinas de aprendizagens, vai aprender a como trabalhar com esses conceitos, quando trabalha com saúde mental no trabalho. E aí, o que eu fiz nessa intervenção, né? Eu pontuei para os diretores, que eu tenho um vínculo muito positivo, eu já fiz vários trabalhos para eles, é uma empresa que me contrata com muita frequência, né? Eu acho que eu já tive um faturamento com eles mais de 100 mil reais em 3 anos, mais ou menos. Então, eles já conhecem muito o meu trabalho, né? E aí eu pude falar para esses diretores, olha, está, na minha percepção, está tendo uma competição no ambiente de trabalho, que envolve também a fulana e outras pessoas ali da equipe, e vocês parece que não estão se posicionando, vocês enquanto diretores. Então, veja, por que eu consegui dar esse feedback para os diretores e fazer essa leitura? Porque ali eu estava como coach, numa devolutiva de um processo de coaching, mas também eu estava como consultora organizacional que atendo essa empresa. E aí eu não podia me omitir naquele momento. Por quê? Porque nessa perspectiva da saúde mental do trabalho, nessa abordagem, aquele ambiente de trabalho, né, aquela competição que estava acontecendo ali, estava, sim, afetando a saúde mental daquele trabalhador. E, por outro lado, os diretores, eu percebi que um dos diretores, não, mas o outro diretor, mais omisso. Um deles, né, eu vi que estava com muita raiva da situação, que eu já conheço, né, já faz tempo, muito raiva, meio enfurecido, do outro não estar se posicionando, que o outro que deveria estar se posicionando. Então, veja, eu estou falando de aspectos subjetivos que não estão sendo ditos, mas nós, enquanto psicólogas e psicólogos, a gente percebe, faz a leitura. Claro que o fato de ser empresa, uma empresa que eu já atendo há mais de 3 anos, me ajuda também, porque eu já fiz diagnóstico organizacional, então eu conheço um pouco da cultura, eu conheço dos valores dessa organização, do funcionamento dessa organização também eu conheço, que facilita com que eu me posicione naquele momento enquanto consultora, né, e buscando, né, orientá-los em relação a promover a saúde mental naquele ambiente de trabalho. E o quanto que aquelas relações de competição estavam afetando, né, os trabalhadores, os profissionais ali, que eu não estou falando de trabalhadores do nível operacional, eu estou falando de trabalhadores que estão no nível tático, no nível de gestão, no nível de coordenação, e pessoas que têm mestrado, doutorado, olha o nível intelectual que eu estou lidando. E mesmo assim, as relações estavam se dando dessa forma. Então, quando você, como consultor, consultora, né, está ali intervindo, trabalhando, né, uma das coisas importantes é que a gente não pode se omitir, né? Lembra que lá no nosso código de ética tem uma citação assim que nós somos responsáveis enquanto psicólogas e psicólogos em promover a integridade mental dos trabalhadores, em promover a saúde mental, em preservar a integridade física e mental dos trabalhadores. Então, se eu vejo uma situação em que está comprometendo a saúde mental do trabalhador ou da trabalhadora, né, que pode comprometer a integridade física ou mental desse trabalhador, eu não posso me omitir, eu tenho que me posicionar.
Claro que existem maneiras e maneiras de você se posicionar, mas é importante que a gente não tenha medo de se posicionar. Porque é quando a gente se posiciona que a gente fortalece o vínculo com essa organização. Quando a gente é honesta, quando a gente é assertiva e a empresa percebe que o teu objetivo é ajudar a organização e não prejudicar, porque sim, se essa situação permanecer, vai prejudicar a empresa. E a empresa corre o risco de perder profissionais que são extremamente valiosos pela competência, pelo que eles representam para essa organização, não só numa atuação nacional, mas é um profissional que atua no exterior representando a empresa. E atua no exterior, né, representando a empresa, com atividades extremamente importantes. Eu não posso falar muito aqui, senão eu vou estar expondo o meu cliente. O máximo que eu posso falar é isso. E aí, como que eu não vou me posicionar? Vou me omitir? Primeiro, em relação à integridade desse trabalhador que está em jogo, né? A saúde mental desse trabalhador que está em jogo. Em terceiro, a repercussão que vai ter para a reputação dessa organização, que é uma organização cliente minha, que eu também tenho um compromisso ético com ela. Então, sim, então percebe que às vezes, numa situação que você pode acreditar que, ai, mas coaching, ai, fala de saúde mental e faz coaching, até porque, né, infelizmente, né, tem coaching e coaching, tem coach e coach, né? Eu trabalho numa perspectiva com um método que tem uma abordagem crítica e que eu tenho muita clareza de quando o meu cliente ele está tendo a saúde mental dele comprometida, eu encaminho para um psicólogo clínico.